Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs. Agora são 6 horas da manhã, mais 6 minutos. Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, eu tenho 32 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá. Tô namorando com a Fernandinha, tenho hiperfoco em Fluminense, Titanic e devocional. Sou autista com muito orgulho. Vamos para a nossa devocional no livro Café com Deus Pai. Vamos lá. Hoje é dia 9 de julho. Diante do impossível. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. A história de Davi e Golias talvez seja uma das mais populares da Bíblia. Ela descobriu o porquê. A história de um jovem pastor de ovelhas, o caçador dos filhos de seu pai, que derrotou um gigante assustador, com uma pedrinha e uma funda, chama a atenção. Ele não era o maior ou mais forte de seus irmãos e, ainda assim, fez algo incrível. Como um rapaz tão novo e comum poderia realizar um feito tão extraordinário? Embora seu oponente fosse muito maior em tamanho e força, Davi tinha algo que faltava a Golias. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Davi não tinha dúvidas, aquela batalha era do Senhor. Ele tinha fé porque sabia que Deus era maior do que o desafio. Muitas vezes, diante das dificuldades, sentimos-nos pequenos. Temos a sensação de estar diante de um gigante, desprotegidos e desarmados. Nesses momentos, temos de desviar os olhos de nós mesmos, pois somos limitados. Em vez disso, devemos olhar para o Deus Todo-Poderoso e perceber que nosso Deus é muito maior do que qualquer problema que nos sobrevenha. Ainda que você esteja em uma situação que pareça impossível de superar, confie plenamente em Deus. Desvie os olhos de você mesmo e volte-os para o Senhor. Creia que Ele é especialista em usar pessoas comuns para fins extraordinários. Diante do impossível, lembre-se das palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Palavra do dia. Tenha fé de que Deus é maior que a sua dificuldade. Leitura bíblica sugerida. 1 Samuel 17. Vamos ler 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Bora meditar na palavra de Deus, hein? 1 Samuel capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição.
Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães, e leve-os para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos, acomodados da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com gritos de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Revelas de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração batido por causa desse filisteu. Teu servo irá lá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e o livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. E em disso Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lidas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vem se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse-lhe a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Os meus o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, de Saaraim até Gate e Ecrom.
Com os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé de Belém. Senhor Deus e Pai, Deus, mais dia de vida, Senhor, 10, por causa de Letícia, eu estou pensando ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, no Twitter e no TikTok, que essa palavra vai para gerar fruto nos nossos corações. Ouça que sejamos como Davi, que precisamos enfrentar nossos gigantes todos os dias, que o Senhor esteja conosco durante todo o nosso dia. Te levou em segurança até Maricá, que ela possa passar um dia agradável na tua presença, esteja abençoando e protegendo de todo mal, todos os funcionários lá da escola Dilsa, ou se esteja com a Raquel, que é a diretora, com a Mônica, que é a vice-diretora, orientadores, estagiários, mediadores, professores, merendeiras, portaria, tu, seus professores, tu fazer parte do organograma da Dilsa. Seu talvez tenha a ver com todos os alunos, esteja protegendo de todo mal e que lá eu possa ser canal de bênção naquela escola e que aquela escola possa ver a tua luz brilhar em mim, seu. Que eu possa ser a Bíblia que aquele povo irá ler. Hoje o Senhor me levou em segurança, sob sua proteção. Esteja também com minha mãe, está se recuperando de uma pequena cirurgia nos olhos. Esteja restaurando a saúde da tua serva. Ou Senhor esteja com ela durante toda essa recuperação. Peço isso no nome de Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, hein? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.